todos e a todas, boa noite, prazer, meu nome é Júlia e eu sou uma dos 5 integrantes desse grupo Sul. Eu vim no início essa apresentação dizendo para vocês que, mediante a proposta do professor, que nós elaborássemos um pré-projeto de pesquisa para que então pudesse relacionar a pós-verdade existente em nossa contemporaneidade em concomitância a alguma área da justiça brasileira, ou melhor dizendo, do direito brasileiro. Então, eu vim falar a relação entre a pós-verdade e a justiça eleitoral. Para isso, nós nos baseamos que desde 2018 saiu muito... Perdoem a interrupção, mas começo dizendo a vocês, em 2018, enquanto ocorria o processo de candidatura que antecede a eleição presidencial brasileira, nós podemos partilhar do que se tornou muito evidente. O fato é que fake news se tornou uma grande notícia. Esse conceito vem crescendo desde então na sociedade. E para cima, não a fim de findar essa discussão, nós elaboramos nosso projeto para tentar, em cima disso, de outras informações que nós conseguimos coletar ao longo dos demais anos, apresentar para vocês o quanto isso influencia no processo de eleição e até mesmo dentro da própria justiça eleitoral durante todos os anos. E não somente isso, como também apresentar para vocês que são os grupos que mais são afetados por essa ocasião. Em toda eleição, o nosso objetivo é procurar informações sobre os candidatos. Porém, nossa preocupação é: essa informação que eu tenho em minhas mãos, elas são confiáveis? Até que ponto eu posso confiar nelas? E nesse cenário atual, se tornou comum as fake news. Como vamos manter essa situação sob controle, mantendo um julgamento imparcial? E é nesse momento que nos vemos em uma bolha cheia de verdades e mentiras, e tudo relacionado ao que estamos vivendo no momento: pandemia, religião, política. E mesmo a gente tendo muitas vezes a consciência de que essas informações podem ser falsas, nos deixamos levar pela facilidade que elas chegam até nós. Nos deixamos seduzir porque muitas vezes é algo que a gente quer que seja verdade. Toda divulgação, repercussão nos torna pessoas mais vulneráveis. Essas notícias se espalham muito rapidamente. A maior preocupação que a gente pode ter também é em relação às pessoas que não estão preparadas para esse tipo de problema. E é extremamente perigoso a gente também estar desatualizado de fontes que são confiáveis. Tratar desse problema acaba se tornando responsabilidade nossa. Responsabilidade de quem está preparado com informações que são verídicas. Então, até que ponto a gente acaba se tornando responsável pela divulgação em massa das fake news? Olá, boa noite. Hoje eu venho apresentar o objetivo geral e a justificativa. No objetivo geral, o autor vem tentando nos alertar sobre a manipulação da opinião pública através da difusão de notícias falsas. O autor também relata que as fake news, elas são feitas de uma maneira quase que organizada, para que haja mudanças nos votos, nos resultados das eleições e na opinião pública em determinados fatos, ou seja, das fake news. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independentemente do horário que você esteja vendo. Então, o nosso trabalho de metodologia da pesquisa científico-jurídica 2, ele se trata da pós-verdade nas eleições, e um tema principal que a gente abordou foi a questão das fake news envolvendo as eleições também de 2018, na época em que tinha o Jair Messias Bolsonaro e o Fernando Haddad, e a sua estratégia utilizada para conseguir aprovação social. Percebe-se um grande utilizo dos artifícios de populismo ao atacar o oponente de acordo com as ações cometidas pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Houveram
houve muita estratégia de antipetismo, podemos assim dizer, em todo aquele meio, porque o Bolsonaro ele sempre atacava com a questão do PT, com a questão da Lava Jato, com a questão também do Sérgio Moro. Ele utilizou diversos artifícios que instigaram o povo a realmente a votar nele, pois realmente, vamos dizer assim, ele disse o que o povo realmente queria ouvir, que tinha pessoas que estavam cansadas das ações do PT, e diante disso, desse cenário, circulou um monte de fake news em torno de ambos os lados. E o que se trata fake news? São notícias falsas que não têm muita veracidade, não têm conteúdo científico comprovado, simplesmente para atacar o próximo. Você toma, por exemplo, a questão da pós-verdade, né? Você distorce os fatos, fazendo um outro acreditar que aquilo que você está falando é verdade, mas geralmente não tem fato, não tem comprovação, e por isso, muitas vezes, isso se tende a falácia. O termo da fake news também foi utilizado muito pelo Donald Trump na época das eleições de 2016, e o nosso grupo também ele abordou muito a questão dos engenheiros do caos, eu esqueci o nome do autor, mas tem Empoli no nome, se eu não me engano, e trata dessa análise, né, de como os países de extrema direita às vezes utilizam de populismos para conseguir apoio do povo, e de quanto, por exemplo, no momento atual da Covid, quantas notícias falsas foram circulando simplesmente na mídia, nas redes sociais, para obter, vamos dizer assim, status, ibope. E não houve uma certa preocupação com a importância das informações, como os fatos científicos e as questões de saúde envolvendo a atual situação. Simplesmente essas notícias têm chegado com grande frequência, apesar do momento, porque as pessoas vão se informar mais, com certeza, e aí que tem que tomar um certo cuidado sobre as mídias que a pessoa se informa e o quanto confiável ela é. E também esses quesitos da pós-verdade envolvem muitos outros campos. O principal é o político, mas esse da pandemia é outro exemplo. Então é importante que a pessoa que está sempre se informando tomar cuidado, geralmente às vezes com as coisas que ela fala, vamos dizer assim, com o modo de dizer tais fatos, como por exemplo mensagens no WhatsApp, de notícias, vamos dizer assim, que você não pode comprovar a veracidade. A questão do método científico, realmente. Você não tomar o que é verdade simplesmente para defender o seu ponto de vista. Tem que ter embasamento, tem que ter competência e tem que ter muito estudo. Tanto é que para você rebater um artigo científico, você precisa necessariamente de outro método científico. Opinião não é ciência. E isso é uma parte do que a gente aborda no nosso trabalho. Eu venho aqui falar sobre a justificativa, e na justificativa falo sobre o livro Engenheiros do Caos, onde retrata as pessoas que ficam atrás das grandes mídias e que manipulam a verdade. Ou seja, eles criam uma verdade e usam a ferramenta como o Facebook e o Instagram, como objeto para publicar a sua fake news, e faz com que a população, a sociedade, acredite que isso seja uma verdade absoluta. Bom, olá a todos. Sobre o referencial teórico, a expressão fake news é bem mais antiga do que se conhece. Data-se o seu início do final do século XIX. Em geral, são as informações falsas que viralizam com o objetivo de propagar alguns objetivos, sejam eles sociais, financeiros ou morais,
ou de pensamento. Sobre o nosso trabalho, muitos retrata-se sobre a política e sua manipulação nas eleições, principalmente no ano de 2018. Tivemos como base o texto do Engenheiros do Caos, do autor Juliano Empoli, que traz questões sobre o uso das fake news e seu consequente influenciamento no pensamento da população. O termo engenheiros é o nome justamente para esses especialistas que usam esses algoritmos de internet para as eleições como uma forma de direcionar as páginas em que os acessantes irão acabar vendo aquilo lá, seja ele voluntário ou involuntariamente. Bom, numa eleição propriamente dita, seu principal objetivo é justamente de atingir aqueles eleitores que ficam indecisos em relação a quem irão votar. No caso, utilizam-se palavras, menções, frases fora do contexto, em geral, em que está sendo dita, para utilizar fogo contra fogo, seria candidato contra candidato, o extremismo, aquilo 880, esquerda, direita, enfim. Com isso, a gente pode notar o neologismo da pós-verdade. A gente percebe aquilo acontecendo de uma forma para manipular a população, fazendo que o ser humano tende a escutar aquilo que ele quer ouvir. Então, para ele, compensa muito mais aquilo que agrada a ele. Ele quer escutar justamente aquilo de um determinado candidato. Uma frase infeliz do candidato adversário, dizemos assim, entre aspas. E essas frases, muitas, são espalhadas nas redes sociais. Essas mentiras, essas fora do contexto, tudo isso atrapalha muito nas eleições. E para isso até tentou-se criar uma PL, que é a PL 2630 do ano de 2020 agora. Sobre ela, essa lei, seu artigo 1º diz que estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. Bom, sobre isso, ela tende a disseminar as notícias falsas. Entretanto, a gente pode notar tantas melhorias quanto os seus problemas relacionados a quem que irá decidir aquilo que será fake e aquilo que será fato. Não teria aí alguma forma de manipulação ou então de censura? E nessa mesma PL, ela traz consigo algumas novidades quanto à obrigação dos aplicativos de mensagem a guardarem por um período de 3 meses as mensagens vinculadas em massa. Ou seja, todos os links, principalmente, que foram espalhados para evitar propriamente a sua disseminação. E com tudo isso, esse projeto de lei necessita de um maior debate com a sociedade e justamente analisando aquilo, o seu marco civil da internet e a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, e por fim, temos a conclusão de que os autores ainda discorrem que os provedores de conteúdo, em geral,
devem ser parceiros das autoridades, não inimigos, mas sim aliados, para promover ali o caminho para evitar a propagação dessas fake news e a sua eficácia, junto com as emanações do Poder Judiciário. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.